Muito bom dia, muito bom dia! A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: existe no seu passado uma estação de dor, rejeição e feridas que ainda te perseguem? Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz, de segunda a sexta aqui nesse canal, sempre com uma palavra de ânimo, fé, sabedoria e encorajamento para você. Estamos nessa série libertos dos fantasmas do passado, porque o passado não vai ser fantasma mais. Acabou esse negócio. E no capítulo 42 de Gênesis, nós temos um encontro dessas três gerações, dessas três figuras que podem representar a sua história. Já falamos sobre um Jacó que convive com o fantasma do medo. Já falamos sobre os irmãos de José que convivem com o fantasma da culpa. E hoje eu quero falar sobre José, que convive com o fantasma de uma dor, um trauma. Quem nunca passou por um trauma? Quem nunca viveu uma dor? Quem nunca teve um capítulo no seu passado onde, diante dos ataques da vida, dos imprevistos, das guerras e batalhas, você não se viu em uma situação que te feriu na alma e por um tempo te paralisou? E quem sabe hoje você é uma mulher casada, mas esse ponto da sua vida aqui está paralisado. Quem sabe hoje você é um homem que emprega 100, 200 pessoas, seus filhos já estudam nas melhores escolas da cidade, você é alguém que viaja 2, 3 vezes por ano, mas você tem esse capítulo no passado que ainda te persegue, que ainda te assombra, que ainda te causa náuseas, desconforto. José é exatamente essa pessoa. 20 anos depois de ter sido vendido, ele já é governador. Já se passaram 7 anos de fartura, estamos no 2º ano da fome, e agora José vai reencontrar os seus irmãos no capítulo 42 de Gênesis. E agora uma chama se acende novamente. O que antes era só cinzas, agora se torna uma chama inflamada. Tanto que entre o capítulo 42 e o capítulo 45, o José de sucesso, o José governador, vai chorar amargamente por várias vezes. O poder não anula sua humanidade. A riqueza que ele ostenta não anula as suas vulnerabilidades. E Deus vai usar exatamente esse momento para dizer, como se alguém que diz: José, eu não quero que você apenas seja próspero, eu não quero que apenas você seja um homem poderoso, eu não quero que você apenas seja um homem temido e reconhecido, eu quero fechar todas as brechas do seu passado. Ele ainda convive com o fantasma da rejeição, ele ainda convive com o fantasma do abandono. Mesmo depois de Deus ter dado a ele 2 filhos lindos, Manassés, Deus me fez esquecer, que não é amnésia, é superação. E Efraim, Deus me fez prosperar. Entretanto, mesmo o esforço de José em renomear os seus traumas e tragédias, elas ainda não são suficientes. Eles ainda o perseguem. No capítulo 45, versículo 4, José se dá a revelar a seus irmãos quando ele diz: eu sou José, não se angustiem, Deus me enviou à frente para preservar a vida. Ele não romantizou a dor, o mal que lhe fizeram, mas ele está ressignificando, e agora sim ele entende que tudo aquilo foi necessário. Gregório Magno, ele vai dizer o seguinte: o perdão é a vitória silenciosa do amor. Miroslav Volf diz que abraçar o ofensor não apaga a justiça,
mas impede que a ferida reine. E alguém muito sábio disse que perdoar o ofensor não é dar a ele a razão, mas é dar razão a Deus. É você pegar a sua condição de poder se vingar, ou pagar na mesma moeda e dizer, não, eu abro mão disso e entrego e confio em Deus, para que Ele seja e faça a justiça. Esse é o convite do Espírito Santo para mim e para você hoje. Entregue o direito de revanche a Deus, porque o perdão quebra o elo que te amarra aos traumas do passado, mas te une a uma corrente poderosa que te arrasta para um futuro ainda mais glorioso. Se hoje ao ser alcançado por essa palavra, você já é um homem de sucesso, que ainda carrega o fantasma da dor e da perda, isso ainda rouba o brilho da sua alegria, eu quero declarar em nome de Jesus, seja livre disso. Pastor, como eu me vejo livre disso? Perdoe, confie, entregue. Literalmente coloque aos pés da cruz toda ofensa. Por muito tempo eu carreguei a dor e a ofensa de ser um menino criado sem pai, porque não tive um pai. Aos 7 anos eu comecei a catar papelão e latas. Aos 11 anos, comecei a trabalhar nas feiras. Aos 15, em uma farmácia. E até meus 18 anos, gente, todo o dinheiro que eu ganhava, eu colocava na mão da minha mãe. Ela retinha uma boa parte e me devolvia um pouco para eu lanchar, para eu fazer minhas coisinhas. Depois dos 18, eu assumo algumas contas da casa. O que eu quero dizer com isso é que a minha infância não foi fácil, justamente pela ausência de um pai. Eu não tive o pai na minha formatura da 8ª série, da minha formatura do 2º grau. O que eu quero dizer para você com isso? Eu poderia me tornar um revoltado, mas eu decidi ressignificar isso que eu não tive. E quando me tornei pai, um esforço hercúleo para aprender a ser um pai, posto que eu não tive pai. E hoje, quando eu olho para o filho natural que Deus me deu e para os filhos que Deus me confiou, porque pela bondade de Deus, Deus me restitui uma honra de forma quádrupla. Hoje eu tenho não só o Mateus, mas eu tenho o Pipe, tenho Yasmin que vai casar, tenho Isaac e os filhos espirituais que o Senhor me confiou. O meu esforço todos os dias é para ser um pai que vale a pena. Então não permita que a dor do seu passado seja o fantasma que anule a sua melhor versão no presente. Você vai aprender com Deus e você vai aprender com pessoas de bem a viver e ser o melhor de Deus para esse tempo, o melhor de Deus para essa geração, como José foi para o Egito e para os povos de todos os mundos, que iam até ele comprar a provisão quando o mundo estava em fome, mas também para os seus dentro da sua casa, como o próprio José pôde ser bênção para a sua família. Amanhã nós vamos encerrar essa história. A nossa série desta semana está nos libertando dos fantasmas do passado. Seria o seu caso o fantasma do medo? Seria o seu caso o fantasma da culpa? Ou o fantasma da dor e da rejeição? Não perca o nosso encontro amanhã, às 7h07, nesse mesmo canal. E se fez muito sentido, se essa é a sua história, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com mais 5. Querendo Deus, estou de volta, tá bom? Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o Manhã de Paz. Deus tem mais.